Após entregar seu espírito na cruz, Jesus iniciou uma jornada transcendental que ecoaria através dos séculos, deixando as pessoas maravilhadas. O livro de Lucas pinta uma narrativa cativante de sua jornada final, começando com a comovente oração no Getsemane. Foi nesse momento crucial que a fé de Jesus em Deus se fortaleceu, culminando na emblemática declaração: "Está consumado". À medida que seu corpo sem vida era removido da cruz e colocado em um túmulo próximo, a questão intrigante surgia. Onde estava o Espírito de Jesus durante os 3 dias entre sua morte e ressurreição? Uma discussão acalorada se desdobrava sobre se ele havia descido ao inferno, Hades, ou ascendido aos céus. Esta disputa, mais do que uma mera questão de localização, representa a intriga que permeia o mistério dos 3 dias que desafiaram a compreensão humana sobre a vida após a morte. Outra passagem que frequentemente nos instiga é encontrada em 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 18 a 21. Estes versículos se destacam como um dos trechos mais enigmáticos e fascinantes do Novo Testamento, revelando Jesus como o epítome do sofrimento em prol do bem. Ele personifica a jornada dolorosa, destinada a nos conduzir a Deus, restaurando corações quebrados e inertes. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é 8, almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Nesses versículos, somos levados a contemplar a grandiosidade do sacrifício de Cristo, que, sendo justo, suportou o sofrimento pelos injustos. Este nobre propósito transcende a injustiça terrena, visando unir-nos a Deus. 1 Pedro 3, versículos de 18 a 20, ilumina esse caminho, narrando como Cristo, morto na carne, foi vivificado no Espírito. Um episódio intrigante se desdobra quando Jesus, no Espírito, proclama às almas aprisionadas, que outrora desobedeceram nos dias de Noé. Durante a construção da arca, o aguardo paciente de Deus foi recompensado, salvando poucos através da água, simbolizando um resgate correspondente ao batismo, uma expressão da nova vida do crente em Cristo. Este batismo, ao contrário de simplesmente purificar o corpo, é um apelo a Deus por uma consciência limpa. A ressurreição de Jesus Cristo, mencionada aqui, é mais do que uma limpeza superficial. É uma demonstração viva da fé do crente. Apesar da morte física de Jesus, seu espírito foi ressuscitado pelo Espírito Santo, um testemunho eloquente do sofrimento divinamente ordenado. Após sua morte, Jesus empreendeu uma missão extraordinária ao pregar aos espíritos na prisão. Estes eram os espíritos desobedientes, aprisionados nas profundezas do Hades, o reino dos mortos. Com a assistência do Espírito Santo, Jesus entregou sua mensagem entre o momento de sua morte e a ressurreição, adentrando o domínio além da vida como conhecemos. A imagem de Jesus, proclamando a mensagem da redenção mesmo entre os cativos do Hades, evoca fascínio e reflexão profunda. Ao considerarmos a autoridade máxima deste mundo, a resposta, segundo a Bíblia, é clara. Mesmo aqueles que residem sob a terra, nas profundezas mais obscuras, devem reconhecer Jesus como seu Senhor Supremo. Esta afirmação poderosa nos recorda do controle absoluto que Jesus exerce sobre todas as coisas. Embora seja uma ideia humilhante, também nos traz esperança e conforto, sabendo que temos um Senhor amoroso e todo-poderoso. A passagem em Filipenses, capítulo 2, versículo 10, ecoa essa supremacia, revelando que diante do nome de Jesus,
todo joelho se dobra, seja nos céus, na terra ou debaixo da terra. Contemplamos a grandiosidade da criação, reconhecendo a soberania incomparável de Jesus Cristo. A visão de todos os que estão sob a terra, fechando os olhos e imaginando um despertar miraculoso, impulsionado pelo poder de Cristo, parece um cenário retirado de um romance envolvente. O simbolismo profundo desse ato vai além das palavras e ações, exigindo uma submissão completa a Jesus. A cena de joelhos dobrados e línguas confessando é uma representação vívida da rendição total a Ele, tanto em palavras quanto em ações, uma demanda que se estende a todos. Imagine uma cena grandiosa, onde indivíduos de todas as esferas da vida convergem. Suas línguas confessam e seus joelhos dobram-se em completa submissão a Jesus. Esta visão é poderosa, transmitindo uma conexão profunda, uma crença unificada e uma fé inabalável, que nos convoca a nos entregarmos completamente a Ele. Não se trata apenas de proclamações verbais, mas também de ações tangíveis. A noção de se render por completo a Jesus é simultaneamente humilde e fortalecedora, oferecendo inspiração para vivermos vidas mais significativas. Essa entrega total a Jesus é algo que pode nos impulsionar a viver de maneira mais plena, graças ao reconhecimento completo de sua divindade. Muitas pessoas imaginam que este cenário se desdobrará formalmente no julgamento final, quando todas as criaturas, seja no céu ou no inferno, serão compelidas a ajoelhar-se e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Esta visão, embora imponha reverência, é ao mesmo tempo um chamado à esperança e à certeza de que, no final, a soberania de Jesus será incontestável. A identidade dos espíritos nas prisões emerge de maneira clara. São aqueles que, nos tempos de Noé, foram desobedientes. A narrativa dos versículos de 1 Pedro 3, do versículo 18 ao 21, nos leva a uma reflexão intrigante sobre quem eram esses espíritos rebeldes. As interpretações variam, e embora a maior parte de 1 Pedro seja acessível, esses versículos específicos enfrentam um desafio. Há pelo menos 314 interpretações diferentes. A Escritura afirma que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo e que ele pregou àqueles que foram desobedientes nos dias de Noé. Posteriormente, Pedro revela que as boas novas da salvação foram proclamadas até mesmo para aqueles que já faleceram. Este enigma bíblico, apresentado em 1 Pedro 4, versículo 6, sugere a possibilidade de vida no Espírito, contrariando a crença convencional de que tal experiência é impossível após a morte, porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Embora muitas escrituras indiquem que a redenção após a morte seja improvável, alguns interpretaram erroneamente esses versículos para apoiar a ideia de mais chances de redenção na vida após a morte. Este trecho desafia a concepção tradicional de que a morte marca o início de um abismo intransponível. Aqui, surpreendentemente, Jesus pregou para aqueles que já partiram, desafiando nossa compreensão convencional da vida entre sua morte e ressurreição. Este episódio sugere que, de alguma forma, Jesus permaneceu ativo e consciente durante esse período misterioso. Os relatos sugerem que durante os dias entre a morte e a ressurreição, não só Jesus permaneceu plenamente consciente, mas também os indivíduos com quem ele se comunicava estavam envolvidos de maneira ativa e consciente nessa comunicação intrigante. É notável a escassez de discussões sobre o que ocorreu no sábado, o dia santo da semana. O foco geralmente se estende da sexta-feira à crucificação até o domingo da ressurreição. Poucos relatam os eventos do sábado, levando a uma lacuna em nossa compreensão. A crença comum é que Jesus estava inativo e inconsciente durante esse intervalo, já que seu corpo permanecia no túmulo.
Contudo, é crucial notar que, apesar de seu corpo físico estar na tumba, seu espírito permanecia vibrante e ativo. Pode-se imaginar Pedro, no primeiro domingo de Páscoa, ficando frente a frente com Jesus e indagando sobre onde ele esteve. Surpreendentemente, Jesus revela que não esteve na terra, mas no Hades, o mundo dos mortos. A resposta de Jesus sobre sua atividade durante esse período é ainda mais fascinante. Ele estava pregando para aqueles que pereceram no dilúvio de Noé. A morte, para Jesus, representou a experiência completa dos estágios que a envolvem. Ele foi um espírito corporificado, morrendo na cruz, entregando seu espírito a Deus, e finalmente seu corpo foi depositado no túmulo. Ao mesmo tempo, seu espírito continuava a existir, pregando para os desobedientes que morreram no dilúvio de Noé. Na manhã do domingo de Páscoa, corpo e espírito foram reunidos, e Jesus permaneceu totalmente consciente, capaz de se comunicar durante todos esses estágios extraordinários. Existem diversas interpretações em relação à mensagem que Jesus proferiu para aqueles espíritos. Algumas pessoas acreditam que essa mensagem visava uma geração específica, concedendo-lhes uma segunda oportunidade após o grande dilúvio. Contudo, essa perspectiva é compartilhada apenas por alguns, e a maioria concorda que não há indicação na Bíblia de que outras gerações receberiam uma chance semelhante. Essa geração pós-dilúvio poderia, teoricamente, acusar Deus de injustiça, argumentando que foram eliminados e, em seguida, prometeriam não repetir seus erros. Outra interpretação intrigante sugere que os espíritos aos quais Jesus se dirigiu poderiam ser seres demoníacos. Se esses espíritos mencionados em 1 Pedro capítulo 3, versículo 19, fossem, de fato, anjos caídos, é plausível que estivessem aprisionados devido a um pecado grave anterior ao dilúvio, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Pedro, ao fazer referência ao dilúvio de Noé no versículo 20, instiga a reflexão sobre a natureza do pecado que levou a essa prisão espiritual. Essa visão acrescenta uma camada de mistério à narrativa, sugerindo que os espíritos em questão estavam envolvidos em transgressões significativas antes do dilúvio. Se esses espíritos mencionados fossem, de fato, anjos caídos, a mensagem proclamada por Jesus não poderia ter sido uma oferta de redenção, pois, conforme nos esclarece Hebreus capítulo 2, versículo 16, Cristo não veio para ajudar os anjos caídos. A redenção não é uma possibilidade para eles. A proclamação de Jesus nesse contexto provavelmente declarou sua vitória sobre Satanás e suas hostes, como nos revela 1 Pedro 3, versículo 22. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Ele ascendeu ao céu e está à direita de Deus, ocupando um lugar de honra e autoridade com todos os anjos, autoridades e poderes submissos a ele. Esses espíritos, então, representam uma geração ímpia, e a mensagem de Jesus simboliza sua supremacia sobre as forças malignas que uma vez estiveram ativas entre os descendentes de Noé. Imagine uma geração tão enraivecida que rejeitou uma mensagem que poderia ter salvo vidas, resultando em sua trágica morte em uma inundação catastrófica. Este evento serve como um lembrete impactante das consequências devastadoras do pecado. De acordo com a palavra, essas pessoas eram desobedientes, rebeldes, invencíveis e incrédulas. O peso de seu pecado é agravado pelo fato de que Deus, em sua paciência e longanimidade, ofereceu-lhes 120 anos de advertências enquanto Noé construía a arca. No entanto, eles permaneceram obstinados em sua descrença e rebelião. O resultado foi o afogamento na enchente, com seus espíritos lançados na prisão conhecida como Inferno. Por outro lado, Noé e sua família obediente foram salvos na arca devido à sua fé.
Esta narrativa ressalta não apenas a justiça divina, mas também a importância da fé e obediência em meio à adversidade. A peculiaridade dessa passagem está em seu autor, Pedro. Conhecido por sua calorosa empatia, Pedro era originalmente chamado de Simão, um nome comum. No entanto, ao encontrar Jesus, ele recebeu o nome de Pedro, que significa rocha. Essa mudança de nome simbolizou a transformação de caráter que Jesus viu nele. Inicialmente, Pedro era como uma cana ao vento, mas depois de seguir Jesus, tornou-se tão firme quanto uma rocha. Ele foi uma das primeiras pessoas chamadas por Jesus para segui-lo, demonstrando como a graça e a presença de Cristo podem transformar completamente uma vida. Pedro, o primeiro nome em todas as listas dos 12 apóstolos, também atuou como o porta-voz não oficial do grupo. Os evangelhos pintam um retrato claro do caráter complexo de Pedro, que era encantador, ansioso, impulsivo e enérgico. Contudo, essas qualidades fortes eram acompanhadas por fraquezas, incluindo sua instabilidade, inconstância e momentos de covardia. Mas por que Pedro escolheu este momento específico para escrever? Talvez seja útil dar uma pausa e considerar a linha de pensamento fundamental que permeou toda esta carta. Ela foi escrita em meio a um cenário de perseguição generalizada, direcionada aos cristãos que enfrentavam dificuldades por causa de sua fé e testemunho. Em meio a essas adversidades, eles poderiam estar se perguntando por que, se a fé cristã fosse verdadeira, estavam enfrentando tanto sofrimento. Por que tão poucas pessoas os seguiam se o cristianismo fosse a verdadeira fé? É nesse contexto que Pedro faz referência a Noé, o fiel pregador que alertou as pessoas por mais de 100 anos sobre a iminente destruição do mundo pela água. Apesar das advertências de Noé, as pessoas o desprezaram e o rejeitaram. No entanto, no momento do dilúvio, Deus salvou Noé e sua família, validando no contexto global da história a fidelidade inabalável de Noé. Essa narrativa ressoa como um lembrete poderoso de que, mesmo diante da incredulidade e rejeição, a fidelidade à mensagem de Deus é vindicada no curso da história. A verdade nem sempre é popular, e ao longo da história, a maioria nem sempre esteve certa. O impacto de se perceber que verdadeiros crentes são uma minoria pode ser desconcertante. Considere os dias de Noé, onde apenas 8 pessoas foram salvas. Hoje, em meio a milhões, o fato de haver apenas alguns verdadeiros crentes não diminui a veracidade de sua fé. Não foi a arca que os salvou nos dias de Noé. Foi o julgamento de Deus que os trouxe para a segurança. A arca, nesse contexto, é uma representação vívida do Senhor Jesus Cristo, enquanto o dilúvio representa o julgamento divino. Assim como a arca era o único meio de salvação durante o dilúvio, Cristo é o único caminho de salvação. Aqueles que estão em Cristo são tão salvos quanto Deus pode torná-los, enquanto os que estão do lado de fora estão completamente perdidos. A arca serviu como um porto seguro para aqueles que enfrentaram as águas do julgamento, sujeitos à força total da tempestade. Da mesma forma, Cristo suportou a fúria do julgamento contra nossos pecados. Para aqueles que estão nele, não há julgamento. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João, capítulo 5, versículo 24. Imaginem a arca cercada por água, com ela caindo do céu e circundando-a. Uma cena poderosa que, por outro lado, carrega uma esperança profunda para os crentes. Assim como os crentes atravessam o mar para um lugar seguro em uma criação renovada, aqueles que depositam sua fé no Salvador são transportados de maneira segura, através de uma cena de morte e destruição, até o local de ressurreição e uma nova vida. Essa jornada, permeada pela fidelidade e proteção de Deus, reflete a maravilhosa realidade da salvação em Cristo, o motivo exato pelo qual Jesus pregou aos espíritos confinados permanece envolto em mistério.
Presumivelmente, era uma forma de proclamar a mensagem de Deus, mas o conteúdo específico dessa mensagem não nos foi revelado. A única referência específica é aos desobedientes nos dias de Noé. O propósito ou o resultado dessa pregação não são claramente declarados, deixando espaço para nossas próprias conclusões, mas sem regras dogmáticas. 3 dias após sua morte, algo extraordinário aconteceu. Corpo e espírito foram reunidos e Jesus ressuscitou dos mortos. A ressurreição de Jesus não conheceu impedimentos, nem a morte nem a sepultura puderam retê-lo. Essa ressurreição é um evento sem precedentes na história humana. Ao contrário de alguns que foram ressuscitados apenas para morrer novamente, Jesus, ressuscitado pelo Espírito Santo, segundo Romanos 6, versículo 4, não experimentará a morte novamente. A ressurreição de Jesus é apresentada como uma obra do Deus triuno. Em João capítulo 2, versículos de 18 a 22, Jesus profetiza sobre sua própria ressurreição, referindo-se ao templo de seu corpo. Quando desafiado pelos judeus, ele responde destruir este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus interpretam erroneamente, pensando no templo físico, mas Jesus se refere ao seu próprio corpo. Quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se dessas palavras proféticas, consolidando ainda mais sua fé e confiança naquele que venceu a morte. As Escrituras e as palavras proferidas por Jesus têm um impacto tangível no mundo físico. O mundo espiritual pode parecer complexo e enigmático, mas quando Jesus morreu e ressuscitou, testemunhamos resultados imediatos no reino físico. Mateus narra um evento singular não registrado nos outros evangelhos. Túmulos se abriram e os corpos de muitas pessoas santas que haviam falecido ressuscitaram. A ressurreição de Jesus provocou a saída desses santos túmulos, e após a ressurreição de Jesus, eles entraram na Cidade Santa, aparecendo a um grande número de pessoas. É intrigante observar que mesmo os terremotos, capazes de causar danos aos túmulos de pedra, não explicam a ressurreição dos corpos. A intervenção direta de Deus é a única explicação para esse extraordinário evento, conforme ressaltado na narrativa de Mateus. Ao descrever Jesus como o sacrifício na cruz que traz vitória sobre a morte, Mateus utiliza a expressão "aqueles que adormeceram" para descrever as pessoas ressuscitadas. Essa expressão, comum no Novo Testamento, refere-se àqueles que faleceram, mas têm um destino eterno seguro. A ressurreição desses santos destaca não apenas a vitória de Jesus sobre a morte, mas também antecipa a esperança e a certeza da vida eterna para todos que creem em sua obra redentora. Os relatos milagrosos da ressurreição dos santos e sua aparição em Jerusalém são testemunhos poderosos da obra consumada de Jesus na cruz e de sua subsequente ressurreição. O termo povo santo refere-se aos indivíduos devotos da era do Antigo Testamento. Podemos traçar um paralelo com a maneira como Moisés e Elias foram escolhidos para aparecer ao lado de Jesus no Monte da Transfiguração. Neste caso específico, o texto fala da ressurreição dos corpos dos santos, destacando que, apesar do julgamento de Jesus sobre a liderança de Israel e sua condenação, Israel ainda mantém um lugar significativo nos planos de Deus. Essa narrativa se alinha com as profecias de Ezequiel, onde o Senhor Supremo promete trazer de volta à vida aqueles que pereceram em um vale onde até os ossos se tornaram poeira. O próprio Deus declara que abrirá as sepulturas, trazendo seu povo de volta para casa, para a terra de Israel. Este é um ato profundo de restauração, onde o Espírito de Deus é derramado sobre eles, concedendo-lhes vida renovada. Esta profecia se cumpre, reafirmando a fidelidade do Senhor à sua palavra. Ao trazer à vida aqueles que estavam secos como ossos, Deus realiza uma ressurreição notável, lembrando-nos da sua promessa de restauração e renovação para o seu povo.
Este é um testemunho da obra redentora de Jesus, que não apenas venceu a morte, mas também restaurou a esperança e a vida aos que creem. Mateus retrata este evento sem excessos, pois o seu significado é cristalino. Derek Tidball destaca que a ressurreição desses santos é uma antecipação da ressurreição que todos os crentes podem esperar por meio da morte de Jesus. Este é o surgimento de um novo dia, uma era em que a morte foi vencida e a ressurreição para a vida eterna tornou-se uma possibilidade concreta. Embora Mateus não responda a todas as perguntas que podem surgir sobre esses eventos miraculosos, ao narrá-los, ele proporciona uma visão unificada. Este é um testemunho sobrenatural, confirmando de maneira incontestável a identidade de Jesus. Esses eventos extraordinários não são apenas fatos isolados, mas partes integrantes de uma narrativa cósmica que aponta para a vitória sobre a morte e a promessa de vida eterna para todos que confiam na obra redentora de Jesus. Quanto ao paradeiro atual de Jesus, encontramos a resposta nas palavras reconfortantes que ele compartilhou com seus discípulos após a ressurreição. Consciente do desconforto que permeava seus corações, Jesus, no capítulo 14 do Evangelho de João, disse: "Não permitam que seus corações fiquem perturbados. Acreditem em Deus, acreditem também em mim." Essas palavras carregam uma promessa tranquilizadora, convidando-os a superar o medo e a dúvida, instilando confiança. Jesus reconheceu a ansiedade que pairava sobre eles diante de sua iminente partida. Mas ele os encorajou a manterem a fé, mesmo quando não o vissem fisicamente. A promessa era clara: "Estou indo, mas vocês continuarão a acreditar em mim." Essa declaração não apenas acalma corações aflitos, mas também revela uma verdade profunda sobre a presença contínua de Jesus. A confiança em Deus e em Jesus é uma âncora para os discípulos e, por extensão, para todos nós. Mesmo quando não o vemos fisicamente, somos convidados a manter a fé inabalável, pois a presença de Jesus transcende as limitações visíveis. Essa mensagem ressoa não apenas naquele momento, mas ecoa através dos séculos, convidando-nos a confiar na promessa de que Ele está conosco, independentemente do que possamos ver com nossos olhos físicos. Em meio às conversas reveladoras de Jesus, surge uma declaração marcante sobre igualdade com Deus. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 2 a 4, Jesus compartilha uma visão extraordinária. "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: eu vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei para mim, para que onde eu estiver, vocês também estejam." Essas palavras transcendem o conceito terreno, apontando para um destino celestial, onde a generosidade do Pai é evidente em muitas moradas preparadas para os redimidos. Jesus não apenas oferece consolo aos corações, mas também pinta uma imagem celestial de abundância, assegurando que haverá espaço para todos. É como se ele dissesse: "O céu é vasto o suficiente para acolher cada alma redimida, e se não fosse assim, eu teria lhes dito." Diante dessa perspectiva celestial, Tomé, expressando a inquietação de muitos, pergunta a Jesus sobre o caminho. Em resposta, Jesus afirma com firmeza: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Essas palavras ressoam como um farol, guiando não apenas Tomé, mas todos nós, para a compreensão de que o acesso ao Pai e a verdadeira vida é encontrado exclusivamente através de Jesus. Assim, a casa do Pai, com suas muitas moradas, torna-se não apenas uma promessa de um destino celestial, mas uma revelação do papel singular de Jesus como o caminho que nos conduz à plenitude da vida e à proximidade do Pai. Numa revelação sobre a vida celestial, Jesus compartilha com seus discípulos uma promessa que transcende a compreensão terrena. "Na casa do meu Pai há muitas moradas."
O termo mansões, traduzido do grego antigo, tem uma riqueza mais profunda quando entendido como moradas. Essa palavra sugere não apenas um lugar, mas um espaço preparado, um lar celestial cuidadosamente planejado. Ao empregar o termo moradas, Jesus evoca a ideia de um lugar acolhedor, onde cada detalhe é cuidadosamente preparado. Como pais que preparam com amor o quarto do bebê ou anfitriões que preparam seu lar para os convidados, Jesus antecipa e organiza essas moradas com um amor que transcende nossa compreensão. Seu gesto não é apenas um ato de provisão, mas uma expressão de profundo afeto por aqueles que ele chama de seus. Ao dizer, eu vou preparar um lugar para vocês, Jesus pinta um quadro de amor acolhedor e antecipado. Ele não apenas convida, mas demonstra o cuidado pessoal de quem vai adiante para garantir que cada discípulo tenha seu espaço celestial único. É como se ele dissesse, vocês são amados e merecem um lar celestial feito sob medida para cada um. Essa visão não só promete um destino glorioso, mas revela um Salvador que vai além, preparando um lugar especial para cada alma. É um convite caloroso, um gesto de amor que nos assegura que, como o Filho amoroso, Jesus nos aguarda nas moradas celestiais, ansioso para nos receber. Vamos explorar a extraordinária iniciativa e planejamento que Jesus por si mesmo orquestrou. Não foi simplesmente levado à cruz, ele escolheu esse caminho. Enquanto muitos viam sua morte como uma calamidade imprevista, Cristo revelou que era parte de seu plano divino. Quando Jesus esteve na terra, ele não apenas prometeu retornar brevemente aos seus discípulos, referindo-se à sua ressurreição e à vinda do Espírito Santo. Ele tinha em mente uma grandiosa reunião de seu povo no fim dos tempos. Ele queria que seus seguidores compreendessem que sua ausência não significava o fim, mas sim uma mudança para um lugar permanente, onde ele se dedicaria a preparar um lar para cada um. A promessa de Jesus ecoa: onde eu estiver, vocês também estarão. Aqui a essência do céu está intrinsecamente ligada a ele. Não é pelas ruas de ouro, portões perolados, ou mesmo pela presença de anjos. O céu é o céu porque Jesus está lá. Em meio às incertezas da vida, podemos encontrar consolo na certeza de que ele não apenas prepara um lugar para nós, mas também nos prepara para esse lugar. É um convite para confiar na sua liderança, sabendo que, assim como ele é ativo em providenciar nosso futuro celestial, ele também está moldando nossas vidas para desfrutarmos plenamente desse lugar divino. Este versículo inspirador deixa cristalino que o Senhor Jesus Cristo não apenas indica o caminho, ele é o próprio caminho para a salvação. Ele não é meramente um guia entre muitos. Ele é a única rota pela qual podemos alcançar o Pai e obter a salvação. Aceitar esta pessoa como nossa é garantia de salvação. No cristianismo, tudo se resume a Cristo. O Senhor Jesus não é apenas uma opção entre várias. Ele é o único caminho pelo qual podemos nos aproximar do Pai, excluindo qualquer outro. Cristo é a verdade, não é apenas um professor da verdade, mas a personificação dela. Aqueles que têm Cristo têm a verdade, e não há outro lugar onde ela seja encontrada. Jesus é a vida, ele é a fonte da vida, tanto espiritual quanto eterna. Aqueles que o recebem têm a vida eterna, pois ele é a própria essência da vida. Ao refletir sobre as palavras de Tomé, Senhor, não sabemos para onde estás indo, podemos apreciar sua confissão sincera e clara. Eles presumiam que Jesus estava indo para outro lugar, como se fosse apenas uma mudança de cidade. No entanto, Jesus estava indo para preparar um lugar celestial, uma verdade profunda que Tomé estava começando a entender. O céu é um lar maravilhoso, e quando chegamos à casa do Pai, estamos verdadeiramente em casa. Como Jesus prometeu, ele está preparando nosso lar eterno. O Senhor retornará nos ares, e aqueles que morreram na fé serão ressuscitados. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 13 a 18, Paulo compartilha palavras de consolo e esperança sobre a ressurreição.
Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Essas palavras oferecem consolo e esperança para os crentes, garantindo que a morte não é o fim, mas sim o início de uma eternidade na presença do Senhor. Jesus traçou planos para o Espírito Santo para concluir a obra que ele havia começado. As Escrituras mostram que a ascensão de Jesus foi literal e corporal, enquanto ele se elevava ao céu e era recebido em uma nuvem diante dos olhos de seus discípulos e outros espectadores. 2 anjos apareceram e prometeram que Cristo voltaria da mesma maneira que o viram ascender. Em Atos, capítulo 1, versículo 11, os anjos dizem: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir assim como para o céu o vistes e erre. Essa ascensão marcou o fim das limitações humanas que Jesus tinha durante seu ministério terreno. Algumas das características divinas que foram temporariamente suspensas durante esse tempo foram agora restauradas, e Jesus retornou à sua glória divina. A visão de Jesus no céu é também indicada em Lucas 22, versículo 69, onde ele afirma que estará sentado à direita do poder de Deus. Além disso, após sua ascensão, Estevão teve uma visão em que olhou para o céu e viu a glória de Deus, com Jesus em pé à direita de Deus. A Bíblia afirma que Jesus atualmente reside no céu, um reino de glória, lar de Deus, dos anjos e de todos os redimidos. De acordo com a Escritura, Jesus está à direita de Deus Pai neste momento. Imagine-se encontrando Jesus cara a cara. Você pensaria que seria um dia maravilhoso, mas para Paulo, antes de sua conversão, foi um dos dias mais desafiadores de sua vida. Saulo, um fariseu de fariseus, perseguia intensamente os seguidores de Jesus. Sua conversão ocorreu no caminho para Damasco, onde ele teve uma visão do ressuscitado Jesus. Naquele momento, Saulo de Tarso provavelmente tinha cerca de 30 anos e via o crescimento da fé cristã como uma ameaça à sua religião. Determinado a destruir essa seita perniciosa, ele viajava em direção a Damasco, quando de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz perguntando por que ele o estava perseguindo. Saulo perguntou quem era o Senhor, e a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Levante-se, entre na cidade, e lá lhe será dito o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo ouviram um som do céu, mas não entenderam as palavras como Saulo. Eles não viram o Senhor, mas Saulo teve uma visão única que o chamou para o apostolado. Este momento marcou a transformação significativa de Saulo para Paulo, o apóstolo que desempenhou um papel crucial na disseminação do cristianismo. O fariseu zeloso, agora sendo conduzido pela mão para Damasco, ficou cego por 3 dias. Durante esse tempo ele não comeu nem bebeu. Outro homem que testemunhou Jesus no céu é João, o apóstolo, conforme relatado no livro do Apocalipse. O título deste livro, Apocalipse, deriva do principal evento que descreve a manifestação de Jesus Cristo às pessoas que vivem na terra nos últimos dias. O Apocalipse começa com João sendo arrebatado em espírito no dia do Senhor. Ele ouviu uma voz como a de uma trombeta que declarava: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O que você vê, escreva em um livro e envie para as 7 igrejas que estão na Ásia.
João virou-se para ver a voz e avistou 7 candelabros de ouro, no meio dos quais estava alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, com uma roupa comprida e uma faixa dourada ao redor do peito. João havia visto o Filho do Homem, Jesus Cristo, segundo seu relato. A voz poderosa que ele ouviu foi identificada como a do Alfa e do Ômega, o primeiro e o último, que estão no início e no fim de tudo. Jesus se identificou com esses nomes no Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Sabemos que esta foi a voz alta de Jesus. O título Alfa e Ômega pertence ao Senhor Javé, o Deus de Israel. Esses títulos têm a mesma ideia de ser o primeiro e o último. Esta é uma passagem do Novo Testamento em que Jesus claramente afirmou ser Deus. Podemos apenas imaginar o que passou pela mente de João quando ele comparou o som da voz que provavelmente ouviu, que não combinava perfeitamente com a maneira como ele se lembrava da voz de Jesus durante seu ministério na terra. João descreveu a voz como uma trombeta, mas ele sabia que era Jesus, porque a voz se identificou como o Alfa e o Ômega. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Depois de tanto tempo com Jesus ao longo de seu ministério terreno, João finalmente teve a oportunidade de conhecê-lo face a face. O título Alguém como um Filho do Homem lembra a figura que reinaria como o agente de Deus, conforme descrito em Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Além disso, o rosto de Jesus brilha como o sol, algo que os textos gregos e judaicos frequentemente associavam à divindade, seja de anjos ou do próprio Deus. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 16 e 17, João descreve que na mão direita de Jesus ele segurava 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A visão de Jesus reflete sua majestade e a glória, levando João a cair a seus pés como morto. No entanto, Jesus confortou João, dizendo: "Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, a divindade absoluta." Embora João tenha sido um apóstolo que conheceu Jesus enquanto ele estava na terra, ele ficou maravilhado ao ver esta incrível visão. Mesmo os 3 anos que João passou na terra com Jesus não o prepararam adequadamente para o momento em que Jesus lhe apareceu em sua majestade celestial. Nesse momento, João percebeu o poder divino e a majestade que Jesus havia deixado de lado enquanto vivia na terra. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, Jesus afirma: "Eu sou o Alfa e o Ômega", revelando sua identidade como o Deus de toda a eternidade, o Senhor da eternidade passada e da eternidade futura. Jesus também diz: "Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades." Esses títulos confirmam a divindade de Jesus e sua vitória sobre a morte. Para confortar João, Jesus toca-o com compaixão, talvez proporcionando um toque que parecesse mais familiar do que sua aparência celestial. Jesus diz a João para não ter medo, pois ele está na presença de Jesus, identificado por 3 títulos significativos: o primeiro e o último, o Deus eterno e aquele que vive, que esteve morto e agora vive para sempre. Jesus, ao possuir as chaves da morte e do Hades, demonstra sua autoridade sobre a morte e a vida eterna. A vitória que Jesus alcançou sobre o pecado e a morte é eterna. Ele não ressuscitou dos mortos apenas para morrer novamente. Jesus é o único que possui as chaves do Hades e da morte.
Alguns podem acreditar erroneamente que o diabo tem autoridade ou poder para decidir quem vive ou morre, mas estão enganados, pois somente Jesus detém as chaves do Hades e da morte. Em Apocalipse 1, versículo 8, Jesus declara: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E continua a afirmar que ele é o vivo que esteve morto e agora vive para todo o sempre, possuindo as chaves da morte e do Hades. Essa conversa é essencial, pois representa o último encontro pessoal com Jesus registrado na Bíblia. Ao possuir as chaves da morte, o Cristo ressuscitado tem controle e autoridade sobre ela. Quando Jesus morreu entregando seu espírito, surpreendeu Pilatos, demonstrando sua autoridade sobre a morte. Além disso, ele tem o poder de libertar seus seguidores da morte, para que possam estar com ele para sempre. Analogamente, as chaves são frequentemente usadas como símbolos de autoridade e controle. Aqueles que possuem as chaves têm a honra de entrar e acessar qualquer área. Na vida cotidiana, as chaves são símbolos de propriedade e poder. Quando alguém entrega a chave ao proprietário, isso representa a devolução do controle e da posse. Jesus, ao possuir as chaves da morte e do Hades, simboliza sua autoridade suprema sobre a vida e a morte. Nosso Senhor Jesus Cristo continua supremo. A palavra Hades significa a morada dos espíritos. Em Lucas 16, versículo 26, é mencionado: E além de tudo isso, entre nós e vocês foi concertado um grande abismo, para que aqueles que querem vir daqui para você não possam, e ninguém poderá passar de lá para nós. É a chave de Cristo que fecha a morada dos espíritos perdidos. Cristo venceu a morte porque ele não tinha pecado. A maldição sobre a humanidade no Jardim do Éden, trazida pelo pecado, foi completamente anulada por Cristo. Sua vitória sobre a morte tem implicações eternas para nós. A vitória de Cristo sobre a morte é fundamental para as boas novas do Evangelho. Sem a ressurreição, não há Evangelho, e sem o Evangelho, não há esperança para nós, como destaca 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Outros textos nas Escrituras prenunciaram o desejo de que o Senhor aboliria a morte. Em Oséias 13, versículo 14, está escrito: Eu os redimirei do poder do inferno, eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? A compaixão está escondida dos meus olhos. Isaías 25, versículo 8, também profetiza sobre o fim da morte. Ele engolirá a morte para sempre, e o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor o disse. É essencial lembrar que o Pai concedeu a Jesus Cristo o direito de ocupar a exaltada posição de autoridade e dignidade como recompensa pelo que ele realizou. Jesus venceu a morte e os crentes permanecem firmes nas palavras e promessas de Jesus. Veja o que ele obteve em troca da humilhação que sofreu nas mãos dos homens. Ele era o servo dos servos, mas agora é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele se abaixou mais do que o mais baixo e subiu mais alto do que o mais alto. Ele usou a coroa de espinhos, mas agora ele usa a coroa do céu. Ele era o servo dos servos, mas agora é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vamos adorá-lo, deixemos nossos corações ponderarem essas simples, mas inestimáveis verdades. Venham e espalhem seus tesouros a seus pés, e vamos entronizá-lo como Senhor sobre tudo o que existe. A verdade é que as pessoas temem acima de tudo uma coisa, e essa coisa é a morte. Isso ocorre porque, para o mundo, a morte é um desconhecido. As pessoas não salvas sentem medo ao considerar o que está por vir. Terão que responder pelo que fizeram ou deixaram de fazer. Arderão no inferno para sempre ou alcançarão um estado de felicidade eterna.
E não se deixe enganar, o inferno é real, quer a maioria das pessoas admita ou não. A morte muda a vida das pessoas depois que suas vidas na terra terminam. No entanto, os cristãos entrarão em uma marcha vitoriosa seguindo a Cristo. Não há razão para temer para aqueles que creem em Cristo. Isso deveria nos fazer dizer: vamos adorar aquele que tem as chaves do inferno e da morte. Vamos entrar em sua presença com ação de graças e nos alegrarmos por ele. Ao refletirmos sobre as verdades inabaláveis apresentadas, somos confrontados com a realidade de que a morte não é o fim para aqueles que creem em Jesus Cristo. Ele, que desceu mais fundo em humildade, agora reina como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, possuindo as chaves da morte e do inferno. Para os seguidores de Cristo, a morte é uma porta que se abre para a eternidade, para a vitória. Portanto, não precisamos temer, mas adorar aquele que venceu a morte e nos conduz em triunfo. Que essas verdades inspirem nossa adoração e nos impulsionem a viver com a esperança da eternidade com nosso Salvador. Em Cristo, encontramos a vitória sobre o desconhecido e a promessa da vida eterna.